aula do nosso curso de História para o segundo ano do ensino médio. E na aula de hoje a gente vai trabalhar com o conceito aí da Revolução Industrial, algo extremamente importante para uma série de reflexões que a gente vai ter ao longo do nosso curso. É a Revolução Industrial que vai abrir caminho para o fortalecimento do capitalismo, para surgir elementos como o liberalismo econômico e a contestação de tudo isso, como o socialismo e as ideias anarquistas. Tudo isso a gente vai trabalhar um pouco mais para frente. Mas vamos à aula de hoje. Então a gente vai começar aí pensando a Revolução Industrial a respeito basicamente da manufatura. Como é que era produzido antes das máquinas? Antes era feito todas as coisas de forma manual, produção basicamente artesanal. Veja bem, a gente não deve excluir as coisas ao longo da história. As coisas vão evoluindo, vão se desenvolvendo, todas as técnicas, porém algumas tradições continuam. Por exemplo, a ideia do artesanato. Mesmo no mundo extremamente tecnológico, esse que nós vivemos, ainda tem muita coisa sendo produzida manualmente, muita coisa de artesanato. Claro, esses produtos são mais personificados e esses produtos tendem a ser mais caros. É um pouco essa reflexão que eu quero chamar a atenção para vocês. Antes das máquinas estarem na linha de produção, você tinha o homem que detinha todo o processo produtivo. Então vamos lá, vamos ao exemplo aqui da nossa aula. Esse vai ser o exemplo que a gente vai utilizar ao longo dela. Bom, se o cara ele precisa aí de uma roupa, de uma camisa, o que ele vai fazer? Ele vai lá, vai tosquiar a ovelha, daquela lã ele vai produzir a linha, o fio, da linha ele vai produzir o tecido, ele vai cortar esse tecido, costurar e fazer a camisa. Ou seja, uma pessoa só vai fazer todo o processo produtivo. Isso é um meio artesanal. Ou seja, até hoje a gente tem pessoas que fazem isso. O artesanato ele vai ser a pessoa fazendo todo o processo produtivo aí. E para exemplificar isso, a gente vai ter aí um tear manual. Essa máquina aí que vocês estão vendo é uma máquina de fazer tecido. Ele vai trançando a linha e produzindo o tecido. Isso aí feito manualmente, beleza? É claro, tem várias técnicas manuais de você tecer. Esse daí já é um pouco evoluída para a época. Você tem uma espécie aí de máquina que manualmente vai tecer. Você não vai precisar costurar, trançar todos os tecidos manualmente. E é claro, com a evolução você vai ter algumas formas de você desenvolver maior a produção, como as chamadas corporações de ofício. O que era a corporação de ofício? Eram casas onde aglomerava pessoas para trabalhar e essas pessoas elas vão trabalhar fazendo uma função específica. Aí você tem a chamada divisão do trabalho. Uma pessoa só para fazer o fio, outra pessoa só para tecer, outra pessoa só para costurar. Não vai ser mais um funcionário só que vai deter todo o conhecimento produtivo. Você vai ter uma pessoa que vai se especializar. Olha a sacada aí, a especialização do trabalho. Quanto mais especializado você é, obviamente mais produtivo você vai ser, você vai conseguir produzir mais e, claro, isso vai ser mais célere, ou seja, mais rápido a sua produção. E aí, mais uma imagem para a gente observar já as corporações de ofício. Você percebe que é um local ali onde você vai ter basicamente uma família e algumas pessoas trabalhando ali. Na grande maioria das vezes eram mulheres e a imagem ainda mostra algumas crianças. Crianças também vão ser extremamente utilizadas na produção desse período e durante a Revolução Industrial. Eu quero que vocês percebam, chamando a atenção para vocês, de que esse é um período pré-Revolução Industrial. A Revolução ela vai acontecer com a introdução das máquinas na linha de produção. As máquinas, que a princípio eram as máquinas a vapor, elas vão revolucionar a produção. Na introdução e o surgimento das máquinas e fábricas. Isso aí no comecinho do século XVIII. E aí você vai ter como consequência dessa produção das máquinas
uma série de coisas, como, por exemplo, o aumento da produção. O que antes, de modo manufaturado, era feito num tempo muito longo, com as máquinas você vai dar celeridade à produção, você vai conseguir fazer com que as coisas sejam fabricadas de modo mais rápido. Você vai precisar ter um aumento de mercado consumidor. Antes, aquelas pessoas que consumiam os produtos já não vão atender mais. Eu vou precisar vender para outras pessoas, expandir as minhas fronteiras comerciais. E, claro, a necessária exploração dos trabalhadores. Uma coisa está diretamente atrelada à outra nesse momento histórico. Eu estou me referindo ao momento histórico do século XVIII, início da Revolução Industrial, onde a exploração do trabalhador vai ser absurda. A gente não tem leis trabalhistas e sobre isso a gente vai falar em vídeos um pouco mais para frente. Mas aqui você tem a imensa exploração do trabalhador. Bom, o pioneirismo inglês, você vai falar que a Revolução Industrial ela vai surgir na Inglaterra. Claro, depois vai se desenvolver para todo o planeta, vão ganhar força a França, o próprio Estados Unidos, mas dentro da Inglaterra você vai ter algumas coisas que vão possibilitar esse pioneirismo, como o acúmulo primitivo de capital durante as grandes navegações. A gente vai perceber que, historicamente, a Inglaterra vai ser um grande comerciante de produtos os mais variados possíveis, e com essa incipiente, ainda esse início de produção manufatureira, eles vão comercializar esse produto manufaturado que vai ter um alto valor de mercado. Como a contrapartida, principalmente Portugal e Espanha, vão ter muito ouro através da exploração de suas colônias, a Inglaterra ela vai aumentar o preço dos produtos propositalmente, fazendo com que haja um deslocamento econômico. O ouro ia para Portugal, Portugal consumia muitos produtos caros da Inglaterra e esse ouro acabava indo para a Inglaterra. E a Inglaterra vai promover esse acúmulo primitivo de capital. Uma outra situação histórica muito importante dentro da Inglaterra é o desenvolvimento de uma agricultura intensiva. Antes você tinha uma agricultura extensiva, você precisava de muita terra para produzir. Com o desenvolvimento de várias técnicas de produção, inclusive mais tarde, máquinas também na produção agrícola, como tratores e tudo mais, você vai conseguir produzir mais num espaço territorial pequeno. Isso vai fazer com que abre espaço para a produção, espaço territorial para a produção de lã, porque você vai ter um espaço maior para a criação de ovelhas, principalmente, e aí você vai observar aí, olha, a ovelha sendo tosqueada, cortando a lã, depois a pessoa ali fazendo a linha e o produto final, o fio de lã. A população que habitava essa região rural da Inglaterra, ela vai acabar não tendo mais trabalho. Como você tem, por um lado, uma agricultura intensificada com máquinas na produção agrícola e, de outro lado, você tem um crescimento exponencial aí da criação de ovelhas, a população praticamente não vai ter condições de viver no campo e também não vai ter condições aí de trabalho, fazendo com que eles acabam saindo para as cidades, o chamado cercamento dos campos. Também vai contribuir para isso leis que vão acabar com as propriedades comunais. O que era propriedade comunal dentro da Inglaterra? Era uma terra que pertencia a todo mundo e você poderia ir lá e produzir nessa terra para o consumo próprio. Você começa a acabar com isso e construir a ideia da propriedade privada. A propriedade privada vai ser sua, obviamente você não deixa ninguém produzir ali, fazendo com que a pessoa não tenha outra opção a não ser ir para as cidades. Lá nas cidades que estavam tendo as grandes fábricas e as possibilidades de emprego para as pessoas. Então, as pessoas vão saindo, vai ter um êxodo rural intenso na Inglaterra. É claro, a gente tem que pensar que isso é um processo histórico, as coisas não acontecem da noite para o dia. É ao longo do século XVIII que todas essas coisas vão acontecendo. E aí a gente vai falar um pouco das etapas da Revolução Industrial, a primeira fase aí de 1680, finalzinho ali do século XVII e início do século XVIII, com a produção têxtil, desenvolvimento de máquinas a vapor, um pouco do que eu citei aqui, as máquinas ali, olha que imagem bacana, é um trem a vapor lá do século XVII, tá?
Outra máquina aí a vapor também utilizada já nas linhas de produção, pode ser utilizado aí um tear, por exemplo, a vapor. Produção ela começa a ser em larga escala e vai começar a ultrapassar as fronteiras nacionais de mercado consumidor, ou seja, a Inglaterra vai começar a produzir tanto que ela vai precisar buscar outros locais para consumir toda a sua produção. É claro que se você pensa o lance da Inglaterra, vai ter muito mercado consumidor para a Inglaterra. O problema é que rapidamente essa revolução industrial vai se expandir pela Europa, pelos Estados Unidos e depois para o Oriente, e vai fazer com que haja uma necessidade cada vez maior de mercado consumidor por todas essas potências industriais. E isso é o pano de fundo para mais lá para frente do nosso curso a gente pensar sobre imperialismo e também sobre as guerras imperialistas que vão ser consequência disso lá para o terceiro ano, matéria aí já do terceiro ano, mas isso é coisa muito para frente. É só para você perceber como que está conectado, digamos assim, o momento histórico que eu estou citando para vocês. Como a partir desse momento vai se desenrolando toda a história, inclusive o que é reflexo disso nós temos até hoje na nossa vivência aqui atual. A segunda fase da Revolução Industrial, já no século XIX e início do século XX, a gente vai ter a produção com base no motor a combustão, motor a diesel, tá? Isso vai fazer com que haja uma necessidade cada vez maior desse combustível fóssil. Ali, olha, a gente tem já imagem, uma foto do século XX já, linha de produção de automóveis, e a crescente necessidade, como eu disse, de combustíveis fósseis, carvão mineral e petróleo. Com base nisso, vários países vão ser colonizados, principalmente na Ásia e na África. E, claro, aqui na América também com as políticas expansionistas dos Estados Unidos, coisa que também a gente vai falar um pouco mais para frente. O tão falado petróleo aqui do Brasil vai ser uma consequência disso, é claro, vai ter a prospecção de petróleo no Brasil já em meados do século XX, mas a ideia é essa, cada vez você necessita mais de petróleo. É claro que hoje, na nossa atualidade, a gente começa a perceber que existe uma variedade muito intensa aí de combustíveis que vão tentar substituir esses combustíveis fósseis. Você tem a eletricidade, você tem a energia eólica, você tem vários tipos aí e possibilidades de carros e meios de transporte e tudo mais que vão utilizar outros combustíveis, mas mesmo assim, ainda hoje, somos extremamente dependentes do petróleo. A terceira fase aí da Revolução seria de 1940 em diante, mais ou menos aí a metade do século XX, a utilização da energia elétrica, globalização da produção e distribuição. Alguns historiadores apresentam que, na nossa atualidade, nós já estaríamos numa quarta revolução industrial com a nanotecnologia, com a robótica e por aí vai. É claro que a gente deve perceber o quanto que esse mundo globalizado e digital vai unir muito as pessoas num modelo de produção muito diferente. Esse momento que nós vivemos agora de pandemia é uma reflexão disso. Muitas pessoas conseguem trabalhar em casa e produzir muitas coisas. A tecnologia traz para a gente a destruição de alguns empregos, mas também, por outro lado, se apresenta com novos empregos. Então, você deve pensar que você perde para um lado e ganha para o outro com toda essa tecnologia que nós vivemos hoje. E, obviamente, a gente vai ter uma consequência de todo esse processo aí de industrialização. Uma delas vai ser muito debatido aqui com a gente, que é a exploração do trabalho, a concentração de renda. São duas características aí, por um lado, o capitalismo, por outro lado, o socialismo, coisas que a gente vai debater no nosso cronograma. Aqui, uma sociedade que vai ser uma sociedade cada vez mais consumista e de produtos descartáveis, que é a máxima do capitalismo, você produzir algo para ser descartado e fazer com que a roda da economia se movimente. E também vai ser gerada uma poluição absurdamente grande na água, no ar, na terra, em todos os locais. Quanto mais você produz, maior é o descarte e, obviamente, maior é a poluição, tanto para produzir quanto a produção de lixo.
Beleza? Eu vou ficando por aqui, agradeço demais por você estar assistindo essa aula. Até a próxima, valeu!